Uma pessoa sem dados é só uma pessoa com opinião. Partindo dessa premissa, a gente escreveu o programa AC Boost da Associação Comercial. Nós não colocamos a nossa opinião, mas levantamos dados para saber o que as startups precisam para dar o próximo passo. E como é que a gente faz isso? Bom, Ale, é aquela velha história, né? Opinião é que nem nariz, cada um tem o seu. Então, se a gente fosse se basear em opiniões, a gente estaria criando algo que serviria para uma pequena minoria, né? E não seria de fato algo metodológico, assertivo de ser trabalhado e até escalado, por que não, né? Então, dentro da metodologia, né, desenhada aqui por nós do AC Boost, a gente fez uma análise, né, de primeiro entender a quem a gente poderia ajudar de fato, aonde estariam as oportunidades desse mercado de inovação, né, de startups, de trabalhar essas startups. E a gente percebeu, né, que as startups que estão ali no final já da validação, que estão entrando no mercado, que já estão em operação ou até que estão já ganhando escala, não tinha necessariamente um programa direcionado para esse período delas. Então, sem achismos, né, a gente fez um projeto bem complexo, né, de levantar diversos processos, avaliar cada um dos processos, de como a gente poderia trabalhar esse negócio para trazer para ele algo que realmente ele precisasse enquanto negócio, para tirar gargalos de desenvolvimento dele e não apenas trazê-lo coisas que ele acha que ele gostaria de ter, né, Ale? Não, e a gente acaba envolvendo uma série de mentores que vão contribuir pontualmente com essas startups. E a gente queria, de alguma forma, poder auferir isso também, para a gente acompanhar o desenvolvimento. Quando a gente atende uma startup, quando a gente conversa a primeira vez, a gente cria uma percepção. Então, como é que a gente poderia transformar essa percepção em indícios objetivos que transformassem isso em dados quantitativos para a gente evoluir? Então, foi um desafio muito grande, né, a gente implantar toda essa metodologia, porque é diferente do que o mercado faz. E uma vez, eu estava assistindo uma palestra do Tony Blair, no Web Summit, e ele fez essa referência a políticos, mas eu acho que serve a todo mundo. Ele dizia assim: os políticos não gostam daquilo que eles não conhecem, e aquilo que eles não conhecem, eles legislam mal. Então, assim, aquilo que a gente não conhece, a gente não consegue direcionar direito, a gente não consegue encaminhar perfeitamente, fica só nessa percepção. Então foi um desafio a gente transformar isso em dado e o mercado entender a importância disso, porque sempre foi feito sem tanta planilha, sem tanta aferição. Aqui a gente, assim, só falta ter reconhecimento facial para ver a carinha dos startuppers quando entram aqui, para a gente poder acompanhar. Mas tudo a gente transforma em dado e isso vira um índice. E exatamente por isso, né, cada um desses dados não são levantados apenas porque a gente consegue levantá-los, né? Acho que esse é o grande pulo do gato, você gerar dados que você saiba para onde eles podem te levar, né? Como que você vai conseguir interpretá-los e o porquê você quer interpretá-los, porque você tem que saber o que tipo de informação você quer gerar com eles. Então, todo o desenho da metodologia do AC Boost, de todos os processos, né, tantos fluxogramas, né, que a gente desenhou, levam exatamente aquilo que a gente queria proporcionar para cada uma delas, né? Oportunidades de abertura de mercado, de tirar aqueles gargalos de desenvolvimento. E conferindo isso, a gente tendo como analisar isso e ver que essa startup entrega aquilo que ela se propõe, ao final conceder um selo de inovação, né, da associação e do pátio. E aqui tá Pink Cérebro, né? Por que Pink Cérebro? A estrategista, a engenheira, e dentro desse processo todo a gente sentava e falava assim: eu quero entender isso, que dados a gente consegue levantar, medir, que nos dê essa informação. E a Bárbara, nossa grande engenheira, ia falando assim: não dá para medir desse jeito, dá para colocar esse peso, fazer esse algoritmo. E a gente ia checando quais eram os objetivos e como é que a gente transformava isso em dados. Agora, na reta final do segundo AC Boost, posso dizer, cara, nós conseguimos, né? A gente conseguiu, Ale.
E é um negócio que dá uma satisfação muito grande, porque a cada etapa do que a gente tem feito, a gente consegue ver a validação de cada processo que a gente desenhou junto, né? E isso é uma coisa muito importante nos negócios, né? A gente fala sempre das nossas startups, mas a gente aplica isso também. Você ter como, não calcular especificamente, mas como gerir se cada coisa que você está fazendo tá seguindo aquele escopo do que você queria, né, de fato executar e tá cumprindo com as expectativas daquilo, ou até cedendo elas ou deixando, né, de chegar nessas expectativas. E olhar de uma forma objetiva. Isso. Nós, como mentoras, a gente muitas vezes se envolve com o problema, com a solução que a startup está fazendo. A gente se identifica mais com uma do que com outra. Mas transformar isso em dados objetivos, onde a gente consiga efetivamente avaliar o resultado dentro do que está sendo proposto, que está sendo desenvolvido, faz com que tenha uma governança muito importante. E esse eu acho que é o ponto de quando a gente decide fazer um programa para startups numa entidade centenária como a Associação Comercial, que foi responsável pela criação de serviços de proteção de crédito, por tantas estruturas, a gente fazer isso com seriedade, transparência, governança. E a gente, através de todas essas fórmulas, e que são muitas, a gente conseguiu transformar uma percepção em dados e esses dados serem quantificados, avaliados e medidos ao longo do tempo para que a gente possa dizer se efetivamente a gente conseguiu ou conseguirá fazer com que determinada startup dê o próximo passo. É muito nessa linha mesmo, né? E aí fica muito claro pra mim quando eu vejo tudo que a gente faz e quão transparente é, né? É auditável, né? É algo que a gente consegue provar que a gente tem realmente aqueles resultados, que eles não são algo, de novo, né, da opinião, do nariz de cada um. Não existe isso, né? E todo o nosso processo, as startups que participam do programa hoje, que já participaram, elas sentem isso, né? E é até engraçado porque a gente trabalha nesse modelo de impulsionamento de startups, que é algo novo no mercado, né? O mais habitual, né, que tem grande abundância, que já tem pessoas incríveis fazendo, né, programas de aceleração, de incubação. Eles têm modelos que até confundem um pouco as nossas startups, porque elas estão já esperando, né? Elas têm aquela expectativa de encontrar algumas formatações como aquelas, e aí elas têm algumas, às vezes, dúvidas sobre o nosso processo, mas na hora que elas entendem, que elas percebem que num programa de impulsionamento como o AC Boost, né, vai depender muito mais delas do que da gente, tá fluindo de uma forma, assim, surreal. Eu tô muito satisfeita. Então é isso, gente. Se você ainda não conhece o AC Boost, não conhece o Pátio 76, sigam as nossas redes, entrem no nosso site, conheçam as startups que estão conosco e venha, fique próximo, porque 2023 vai ter nova turma, novo ciclo e pode ser o momento da sua startup ser impulsionada. Fica com a gente. Até mais! Até!